Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje com dois convidados super especiais aqui da casa, duas pessoas que estão trabalhando com a gente aqui e, acho que vivendo, eu diria, esse tema a fundo, aprendendo na dor e no amor, o que é ser uma organização que aprende. O tema hoje, então, é sobre organizações que aprendem, já fazendo spoiler para vocês. E deixa eu apresentar os nossos convidados, né? Antes de tudo, vamos começar aqui, ladies first, vamos ser gentis, cavalheiros. Camila Boni, se apresenta pra galera, bem-vinda, prazer enorme gravar o primeiro episódio com você. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer é meu, fiquei super honrada com o convite, acho que é um tema que de fato a gente tá vivendo, respirando todos os dias isso, e é uma honra pra mim falar com vocês, compartilhar e tá aqui no Love the Problem que eu sempre ouvi, admirava, admiro ainda, escutava muito lá na minha fase inicial de produteira e hoje tô aqui, então muito obrigada pelo convite. Meu nome é Camila Boni, né? Tô aqui na Nauer faz alguns meses, mas parece que faz muitos anos já, fazem muitos anos. E na área de produtos, tecnologia, já tô há muito tempo, desde 2016, 17, que eu me lembro, mais ou menos assim, então... Dormir qualquer coisa, pronto, né? Obrigado. É isso. Pô, muito obrigado, prazerzaço. E junto com a Cami, eu já vou chamar de Cami porque, tá, gente, já fiquem ouvindo aí, se eu chamar de Cami, Camila, tá tudo em casa aqui. Junto com isso, o Paulo ou o Cassim. Paulo Cassim, que virou Cassim também pra gente, a gente chama assim o tempo todo. Chama assim o Cassim, pronto, piada maldita aqui sendo feita. E aí, Paulo, se apresenta pra galera, vamos nessa. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, CFC, Cami, bom, prazerzaço estar aqui participando desse momento com vocês. Bom, eu sou o Paulo Cassim, então tô aqui na Nauer já há alguns meses, entrei aí praticamente junto com você, né, Cami? Também aí atuando já no meio de agilidade, né? Algumas pessoas já vão reconhecer, espero que sim. Mais de 6 anos já, né? Com passagem por algumas empresas, inclusive conheci a turma aqui da Nauer K21 lá na C&A, numa atuação bem bacana, então bastante tempo aí e é isso, vamos contribuir nesse episódio aqui. Boa, acho que uma coisa legal do background dos dois é que os dois já passaram por tipos de indústria diferentes também. O Cassim acabou de pegar lá, pegando o gancho, passou em C&A, varejo, teve indústria financeira, tem Cami também. Aliás, os dois foram ex-PagSeguros, por exemplo, o Paulo já foi no Nubank. Mas tem uma coisa que sobre o tema, já começando aqui então, entrando pro nosso episódio de organização que aprende, que eu acho que tem padrões que se repetem, né? Mas vamos começar do começo? Vamos lá, devagar. Quando vocês ouvem falar de organização que aprende, eu já ouvi definições muito esdrúxulas, desde coisas muito operacionaizinhas até aquela coisa visão antiga. E o termo nem tão novo assim é. Mas vamos começar conceituando? Quem quer vir aí? Quem quer arriscar uma boa conceituação do tema? Boa, posso puxar essa então, CFC. Cara, eu tenho estudado bastante aí sobre organização que aprende, né? Você já deu um spoiler ali um pouquinho de que a gente tá vivenciando na prática aí dentro de alguns clientes, né, esse tema. E, cara, pra mim, a melhor definição, a definição que eu mais gostei, ela é do Dave Garvin, né? E aí, quando a gente fala desse tema, a gente ouve muito falar do Peter Senge, né? Que é um outro nome que a gente vai falar mais pra frente. Mas a gente pode falar também desse cara que é o Dave Garvin, né, que é o professor de Harvard, também super conceituado, escreveu um livro sobre o tema, né, ele escreveu um livro que chama Learning in Action. Ele traz a seguinte definição que eu gosto bastante, né, que ele define duas coisas simples. Ele fala o seguinte: uma organização que aprende é uma organização que é habilidosa em capturar, transferir e reter conhecimento e adaptar-se a partir desses conhecimentos. Então, olha que legal, eu tô falando que eu tô aprendendo, né? Tô capturando os conhecimentos e tô, de fato, aplicando, né? Que eu acho que é a grande chave aqui do que ele traz, inclusive no livro. Porque quando a gente olha para outros autores, eles não entram muito no como aplicar esse conceito de organização que aprende. Já adorei, porque já aprendi um autor novo que eu pouco conhecia, porque normalmente, né, a organização que aprende a gente joga logo pro Peter Senge, para coisas, tipo, literaturas mais famosinhas, vamos botar assim, ou pelo menos mais pops, né?
Olha, eu vou um pouco mais simples, não tanto acadêmico, mas quando você fala assim, organizações que aprendem, para mim, organizações são feitas por pessoas. E aí, quando a gente olha para isso, fala, poxa, o que as pessoas precisam fazer para que a organização seja uma entidade que aprenda, que evolua de alguma forma? E para mim, o que isso representa são pessoas que estão todos os dias buscando novas soluções para resolver os mesmos problemas, porque é isso que vai fazer com que a gente aprenda o que há de novo no mercado para resolver problemas que talvez já são muito antigos ou que são recorrentes ou que estão impedindo as organizações de darem saltos. Então, para mim, quando eu escuto essa frase, me remete a o que as pessoas têm feito todos os dias para buscar soluções novas para problemas antigos. Mais ou menos isso que vem na minha cabeça. Eu queria explorar um pouquinho, ainda nessa contextualização e nessa importância, porque, vamos lá, acho que desde os anos 70 ou 80, pelo menos, se fala do termo organização que aprende. Mas de tempos em tempos, parece que ele ressurge das cinzas e toma, uma proporção, uma importância nas organizações. Por que vocês julgam que voltou com tanta força, assim? Eu tenho, particularmente, de um ano pra cá, o tema... E não foi só num cliente, porque às vezes pode acontecer que é uma moda local. Passando em algumas empresas, em algumas conversas com amigos também que estão em empresas diferentes, o tema tem voltado como sendo algo de muita importância pro agora. O que vocês acham? Por que vocês acham que esse tema ressurgiu e tá longe de ser só um contexto ali do RHZs ou daquela... Tantas vezes estava nichado ali em determinados departamentos da empresa, o conceito, como algo antigo. O que vocês acham? CFC, eu acredito que é muito pela velocidade como as coisas estão acontecendo. A gente precisa o tempo todo estar se adaptando. Todos os dias, todos os meses, todos os anos tem acontecido inovações e avanços tanto na área de tecnologia quanto de autoconhecimento no geral, de pessoas, de empresas que estão resolvendo problemas de maneira diferente, que começa a dar uma vontade avassaladora das pessoas de descobrir o novo, de saber o que está acontecendo. Então, opa, precisamos aprender, precisamos evoluir. E aí vem essa onda de precisamos aprender. E aí o tema se esquenta de novo, as coisas acontecem. Então, o que eu percebo é que são ciclos. Então, de tempos em tempos, vem algo novo e a coisa acontece. Então, é impossível não falar da inteligência artificial agora que a gente precisa usar. Como? Não sei. Aí vem algumas ineficiências de usar para coisas inutilidades, que às vezes dão até mais trabalho do que, na verdade, se fizesse da maneira antiga. Ou até mesmo núcleos novos dentro das empresas para aprender isso e aplicar para outros lados. Então, deixou de ser só uma coisa de vamos treinar os nossos colaboradores para que eles aprendam algo novo e a gente tenha mais performance, e passou a ser algo cultural, algo que está inerente a todo mundo, e para mim isso deveria ser constante. Isso aí deveria fazer parte de qualquer cultura, de qualquer momento, em qualquer fase, o tempo inteiro, não só uma onda. Então, aos que estão surfando a onda, não saiam dela, permaneçam nesse mar cheio de ondas, porque é a realidade. Cada hora tem algo novo. Então, pra mim, acho que tem essa coisa esse ímpeto de querer usar o que tem de novo e aprender e aplicar. Perfeito, muito legal. Me passa a cabeça, né? Estava falando sobre aprender cada vez mais seguro. As idiosincrasias, as coisas novas que todo dia a gente toma uma surpresa, certo? Semana passada, por exemplo, dessa gravação, uma semana antes dessa gravação, mudou o esquema de vistos americanos. Vários colegas, por exemplo, que trabalham nos Estados Unidos com visto de especialista não podem mais sair do país. E aí isso trouxe algumas alterações. Você tem guerra no mundo, você tem juros altos, você tem dólar desvalorizando, você tem um monte de situação que mexe na cadeia produtiva como um todo, né? Belos temperos, sem dúvida nenhuma, para aprendizado. O que você acha, Paulo? É legal isso que você falou. Uma vez eu vi uma pesquisa que o pessoal tá chamando isso de policrises, né? Então tá falando assim que existem múltiplas crises ao mesmo tempo, né? Que é algo que a gente viu poucas vezes na história da humanidade, assim, né? Esse volume de mudanças ou eventos aconteceram ao mesmo tempo. Então eu com certeza acho que isso também influencia. Mas até pegando um gancho do que a Cami trouxe, né? Essa vontade de aprender, eu acho que mais do que isso, né? E até as mudanças tecnológicas, esses pontos que a Cami comentou, eu vejo que as empresas estão vendo que o que funcionava antes para aprender e para conseguir se adaptar não está funcionando mais, né? É aquela velha história daquela frase que o que te levou até aqui não é o que vai te levar para frente, né? Então as empresas estão vendo essa necessidade de aprender
mas de uma forma mais rápida e diferente, né? Eu consegui entender, inclusive, como que essas novas empresas estão surgindo, esses desafiadores aí das empresas incumbentes ali, as empresas que estão estabelecidas, como que elas estão conseguindo entrar e dominar alguns mercados ou acessar alguns mercados que antes tinham barreiras, né? Era mais difícil. Eu acho que esse também é um grande motivo de a gente estar vendo esse movimento das empresas quererem esse aprendizado, né? Agora, vamos lá, né? Deixa eu ir bem numa retórica, assim, porque se você pergunta pra alguém, você quer aprender? É importante aprender? A resposta é meio tipo aquele jogo que tinha antigamente, lembra? Que as pessoas tapavam o ouvido e gritavam, sim, não. A resposta é meio óbvia, todo mundo vai dizer que sim. Mas por que então as organizações têm tanta dificuldade de materializar esses aprendizados, de reagir, digamos assim, aos aprendizados? Caso, né, tenha sido um aprendizado negativo, tenha dado água. O que acontece? Porque o que no fundo impede disso acontecer, de fluir? Porque é tão óbvio que todo mundo quer, mas no final do dia, se você fosse colocar um assessment, olha só aqui, fizesse uma avaliação de quanto essa organização é capaz de aprender. Cara, boa parte das organizações que eu já passei na vida, que eu já trabalhei, talvez não caíssem nas melhores notas. Aí pronto, adoro ser convidado, adoro ser host e não o convidado, porque agora eu posso passar essa bomba pra vocês, certo? E aí, por que vocês acham que é tão difícil assim? CFC, que pergunta boa, porque no fundo é fato. E aí, quando você pergunta para as pessoas, você quer aprender? E quando você pergunta para elas, a resposta é óbvia, sim. E na minha avaliação, aí tem um quê de mentalidade aqui. Socialmente, querer aprender é bem visto. Mas nem sempre as pessoas fazem isso na realidade, no dia a dia delas. Então, eu sinto que elas vão buscar o aprendizado, vão buscar o conhecimento à medida que a dor acontece, que o problema chega e ela precisa buscar um como diferente. Mas aí, indo mais a fundo, quando a gente fala das organizações, tem uma série de problemas que pode ser tanto cultural, de não aceitar, por exemplo, erros e falhas. E a gente muitas vezes aprende quando a gente erra. Então é tentativa e erro. Tentei fazer, não deu certo, errei, vamos de novo, vamos junto. Então não tem tanto essa cultura de, vamos construir, a gente errou, vamos tentar diferente. Não tem isso. Então às vezes as pessoas ficam com receio de errar e aí preferem nem arriscar, nem testar nada novo, não exercitar, não aplicar o novo que ela aprendeu, porque ela pode ser repreendida. Então tem uma série de coisas e eu acredito que a cultura pode ser uma delas, assim. Eu não sei se é nessa linha que você está querendo dizer, para falar umas verdades aqui, mas eu acredito que tem um pouco disso, de cultural assim mesmo, sabe? De não permitir, não dar espaço para esses erros e falhas do novo. Porque quando a gente aprende algo novo, a gente nem sabe qual vai ser o resultado. A gente acredita que vai ser positivo, dado que a gente aprendeu, base histórica ou testes já realizados antes, ou que alguém já fez. A gente aplica, mas a gente não sabe se naquela organização, naquele contexto, naquele produto, aquilo vai surtir o mesmo efeito. Então, eu acredito que um dos fatores é cultural. Eu adorei, porque assim, inclusive, a própria forma como você introduziu me fez refletir como individualmente o aprendizado, que às vezes a gente até declara que a gente, quero aprender, quero e tal, mas ele é incômodo. Se ele é incômodo pro indivíduo, que vai mudar alguma forma como eu faço hoje, vai me botar numa zona de medinho, certo? Aqui tem algum nível de desconforto. Isso exposto aos pais e mães corporativos, certo? Que muitas vezes chamam-se chefes, na visão mais tradicional de empresa que se tem, dá medo, né? Inclusive chefes de outras áreas que podem te dar um choque ali. Então é uma cultura naturalmente que pode, inclusive, me veio esse insight agora, com você falando, Cami, de que pode vir, inclusive, do mais íntimo eu, ali, o indivíduo não querendo se expor tanto, né? Achei bem legal. Nunca tinha pensado por esse lado. Exatamente, e no final do dia, só um complemento aqui, as organizações são feitas pelas pessoas. Se essa pessoa não estiver confortável, não estiver segura, não estiver confiante de que ela pode ir, de que ela pode avançar, ferrou, a gente não vai ter uma organização que desenvolve. E aí bate na coisa da cultura que aprende, não é a cultura que está escrita na parede, certo? É isso. Ou agora não é mais na parede, agora é no fundo de tela do Zoom, do Meet, do Teams, né? Não é isso que é cultura de fato. Cultura é o que as pessoas ali realmente se comportam e como. E o medo desse choque, dessa exposição, é um que pode travar. Excelente. Paulo, e aí, o que você acha? Você sabe que vocês estão falando de cultura, né? E aí eu vou
contar um fato que talvez seja curioso, que talvez vocês conheçam ou não, né? Mas no Nubank o pessoal estimulava muito essa cultura, né? Do erro, né? De você errar e aprender com esse erro e de estar tudo bem, cometer alguns erros. E tinha um fato muito típico que acontecia lá. Eu peguei um pouquinho depois a versão já virtual, né? Porque eu entrei ali na pandemia, mas basicamente na demo, né? Que era uma reunião que juntava todo mundo para mostrar o que estava sendo feito, né? O que estava sendo construído. As pessoas eram estimuladas a apresentar o que deu certo, o que deu errado, né? O que deu errado e rolava um grande movimento das pessoas gritando assim, né? Fascinante, levantando a mão. Justamente para comemorar aquele erro, né? E aquela falha que aconteceu e o aprendizado que gerou através disso. Então é um fato interessante, assim, né? Porque é um jeito cultural muito próprio deles, né? De estimular que as pessoas, elas se arrisquem, que elas tentem, que elas aprendam, falhem e consigam trazer isso pro dia a dia, né? Então a gente tinha até figurinha no Slack lá do Fascinante. Então quando aparecia também no Slack alguma coisa, o pessoal mandava o Fascinante lá. Então era bem bacana esse estímulo cultural. E aí você puxou agora no contexto organizacional que me levanta uma bola. Primeiro, você tinha todo um símbolo sendo criado para tentar, né? No fundo era uma fail conf, não era uma demo, né? Você tava querendo era trazer... Isso. Porque errar traz aprendizado e esse aprendizado compartilhado não só diminui o medo que a Cami trouxe, como talvez gere aprendizado de negócio do tipo, o meu cliente não quer essa solução que é outra, legal. Fazer isso fluir é muitas vezes um problema, certo? Eu acho que por onde eu queria... A gente vê nas organizações, muitas vezes o conhecimento muito pouco estruturado, muito pouco organizado, e aí esse exemplo, Paulo, foi muito legal, porque é uma forma, mesmo que simples, de pegar um evento que já aconteceria talvez para outros fins, sei lá, para comemorar e tracionar um pouco desse resultado. Num ambiente de experimentação segura, eu acho que isso começa a trazer aqui. Eu queria ouvir outros exemplos, assim, que vocês têm sobre isso, assim, sobre ciclo curto, para trazer esse aprendizado, seja para ter um ambiente mais seguro, porque no final do dia, de vez em quando a gente bate em silos, certo? É em não compartilhamento, é em medo, coisas que a Cami trouxe aqui. Vocês têm outros exemplos, assim, que vocês curtem? Me veio um na mente aqui, mas eu queria puxar de vocês primeiro, senão virou o Jô Soares, né? Só eu falo. Legal. Cara, tem inclusive um cliente nosso que a gente tem feito um trabalho bem legal, né? Na parte de instituição financeira também, já que a gente já mencionou uma, né? Que a gente tem percebido que o aprendizado, ele tá, como você comentou, né? Ele acontece muito em silos, muito num nível local, e esse aprendizado, ele por não ter estrutura e não ter, de fato, um estímulo de captura desse aprendizado, ele muitas vezes fica ou com a pessoa ou naquele local e ele não navega, né? Ele não flui para o restante da organização, né? E a gente tem falado muito de criar inteligência para o negócio, né? Como que eu pego essa inteligência que está local e transformo ela numa inteligência para o negócio? Onde eu consigo pegar essa inteligência que está sendo construída local e talvez replicar, talvez ampliar o impacto que ela tem para aquela pessoa, para aquele local. Então é muito legal que a gente está conseguindo ver essa mudança nessa organização, né? A gente, através de mergulhos ali, de ir naquele local, né? A gente andou em vários estados do Brasil, inclusive, para fazer isso. A gente conseguiu sentar ali, capturar e perceber esses aprendizados estavam acontecendo e começar a dar visibilidade deles. E aí isso gerou uma mudança que agora está impactando toda a organização e eles estão montando um comitê, inclusive ali, né, um grupo, para poder fazer isso com mais frequência, estruturar o conhecimento e descer nesse nível local para sentir, né, ali o aprendizado, capturar, colher, né, eles falam muito de colher, então colher esse aprendizado e a gente conseguir pulverizar isso como inteligência para o negócio. Então, cara, tem sido uma vivência bem interessante, assim, de uma organização que de fato está embarcando nessa jornada de uma organização que aprende e que muda o comportamento ali, né? Muda o como faz as coisas a partir desses aprendizados. Cami, o que você viu dentro, seja dessa organização ou de outra? E aí eu vou até explicar um pouquinho do porquê que eu tô fazendo essa pergunta para a Cami. A Cami é a rainha dos pequenos hábitos formando
a grande mudança. Essa é uma promotora de pequenos ganhos, pequenos tijolinhos que você vai acumulando, que, cara, quando você olha, formou baita de uma mudança ali. Colocar. O que mais te chamou a atenção nesse processo de transição, que você viu que no final das contas talvez esteja se mudando uma cultura, ou esteja se formando, se forjando uma nova cultura através desses pequenos hábitos? Você consegue entrar assim? Pode botar detalhe, não tem problema, a gente não precisa falar do cliente, mas a gente pode falar à vontade aí. Muito obrigada pela rainha dos pequenos hábitos, que de fato é o que eu acredito muito. E sim, CFC tem várias coisas ali, detalhes assim, e são pequenos. Às vezes é uma forma de perguntar, uma forma de abrir uma agenda, uma forma de falar, de cobrar diferente, de mais com a intenção de fazer algo. Então, o que eu tenho percebido nessa organização é uma mudança de enxergar, como eles enxergavam as coisas antes e como eles estão enxergando agora. Então, as agendas que a gente promove ali, né, que acontecem os check-ins, por exemplo, para trocar os aprendizados, para trocar os conhecimentos, os erros, os acertos, as pequenas perguntas. Então, a cada agenda que a gente faz, é nítido a evolução que a gente tem do ponto de vista deles com relação a esses aprendizados. Então, o que antes era só falado de, vamos bater na meta, vamos chegar na meta, não. Como a gente fez para alcançar esse número? São perguntas que já estão emergindo deles. Então, se eu posso listar aqui coisas que foram acontecendo aos poucos, a cada dia, cada semana, seriam a forma como faz as perguntas, a construção delas. Então, não mais do que você fez, porque você fez, mas como você fez, o que te levou a chegar em tal lugar, de que forma você conseguiu isso. Perguntas assim, mudança de visão, muito mais centrado no cliente, parar de olhar só para o negócio, parar de olhar só para o próprio umbigo, vamos dizer assim, enquanto empresa, mas sim, eu estou ajudando, eu estou resolvendo, eu estou de fato entregando valor, porque se eu não estou entregando ao longo do tempo, esse cliente vai embora. Ele vai embora e não vai voltar. Então, um olhar muito mais para voltar. E não é uma coisa que você muda do dia para a noite. É uma mudança que você absorve o conhecimento, entende, aplica, pratica, exercita e vai criando essa musculatura de cada agenda, a cada 15 dias, a cada ciclo, a cada mês, para que depois fale, opa, agora eu consegui enxergar diferente, agora eu consegui ver. Então, é uma mudança que leva tempo, mas que ela acontece, CFC, na tarefa, no dia a dia, ali, ó, em cada agenda, em cada conversa com o cliente, cada conversa ali com cada dia. Não vai ser do dia para noite, tudo vai mudar. É construção, uns tijolinhos, até construir um castelo de grandes aprendizados, assim. De baixo para cima, vamos chamar assim, né? Tipo, tá ali das equipes, dos times. Exato. Habilitando, digamos assim, que a discussão sobre aprendizados aconteça. Bom. Um adicional, que isso eu vejo que só acontece com maestria, com qualidade, porque tá comprado com os líderes. Os pais, chefes dessas organizações, assim, precisa estar comprado. Se eles não estiverem dispostos a aceitar esses erros e celebrar e aprender com esses erros e acertos, dificilmente esse time vai ter liberdade para trazer, né? Ótimo, porque a gente começou falando de baixo para cima, então você já deu um gancho de líderes, gostei, porque a gente já começa, é um ponto de cima para baixo, vamos colocar assim, usando mais a lógica piramidal, e eu queria também falar um pouco da lógica de estrutura de cima para baixo, muitas vezes. Como você desenha a sua organização para de cima para baixo, vou botar assim, facilitar, permitir, a coisa flua e os aprendizados aconteçam de cima para baixo também. Cassim, você comentou nos bastidores aqui no nosso backstage um pouquinho sobre o caso da Xerox. Quer falar um pouquinho dele? Então, é bem bacana esse caso da Xerox, né? Um caso que, inclusive, quando eu falei a primeira vez, algumas pessoas falaram, nossa, mas a Xerox... poxa, faz tempo que eu não ouço falar deles, né? De fato, algumas pessoas questionaram ali um pouquinho o case, porque é uma empresa que ela mudou muito, né? Hoje ela atende muito um setor mais corporativo. E você vê pouco aparecendo pro consumidor tradicional, né? Mas o bacana é que a Xerox, ela fez um projeto, isso tem algum tempo, eu não vou me recordar exatamente agora, mas foi na década de 90, se eu não me engano, onde eles estimularam a troca de boas práticas, né? Então eles perceberam que dentro das organizações deles na Europa,
eles tinham algumas boas iniciativas acontecendo, mas que de fato não estava. O resultado estava sendo de um lado e de outro você não tinha esses resultados. Então eles estimularam isso, criaram esse projeto. E aí nesse projeto eles foram conversar, né, com essas empresas e mapearam algumas práticas. Eles mapearam cerca de 40 boas práticas, e aí dessas 40, eles selecionaram algumas, né? Então selecionaram 10, dessas 10, 9 eles foram validar se de fato elas estavam mexendo o ponteiro lá, os resultados que eles estavam percebendo. E eles validaram essas 9. Dessas 9, qual foi o estímulo? Que aí é muito legal, que é isso que a Cami falou um pouco também, né? Como que a liderança estimula que o aprendizado, que essas boas práticas fluam. Eles falaram assim, cada um de vocês, das regiões, países que vocês estão, vão ter que adotar pelo menos 3 dessas boas práticas. Pode escolher. Top-down. Tá aqui, essas daqui, mas escolham 3. Top-down. E aí eles começaram a implementar. E aí teve uma das práticas que foi adotada por alguns países que levou a mais de 300% de aumento de vendas, assim, cara, foi um impacto bem legal. Então, um belo case aí que tava oculto. Tô imaginando os chefes assim, aprende aí agora, né? Aquela coisa assim, tipo, todo mundo querendo 300% de aumento. Sem viver o processo, mas tudo bem, é isso, faz parte. Só trazer um detalhe, aí eles fizeram isso em 3 ondas, tá? E dessas 3 ondas, uma das ondas, que foi a segunda onda, não rolou. Eles tiveram um bom resultado com a primeira, a segunda deu zica, na terceira eles corrigiram e fluiu. Então foi um projeto que durou 2 anos no total. Então, bem bacana, assim, ver essa insistência, persistência também, né? Que é isso que você falou. Não adianta eu sair falando, aprende. Mas espera aí, será que funciona? Como que eu estimulo para que funcione? Foi legal porque nessa de cima para baixo que a gente tá falando aqui, eu consigo ver pelo menos duas vertentes. Tem a vertente da liderança, que a gente já falou aqui algumas vezes, eu vou explorar ela um pouquinho mais, mas teve uma vertente também de mexer na governança. Um conjunto de ações, eventos, reuniões, você trouxe também no exemplo do Nubank agora há pouco, né, que assim, de provocar que algumas reuniões, alguns eventos acontecessem de maneira diferente para tentar gerar esse estímulo para que, por exemplo, a liderança possa brilhar ou cagar, né? Porque vai que o cara também fala. Já viram isso acontecer aí na empresa anterior que trabalharam? Você que está nos ouvindo? Né? Aquela coisa? Não, aqui tem que aprender, bem de seguro. Fala, Cami. Só acontece na Suíça, aqui no Brasil isso não acontece não. Exato. As empresas suíças são fogo, né? Que é aquela coisa, né? Tipo, o líder, na verdade, mata qualquer... Que é uma das disfunções clássicas aí. Mas aí deixa eu pegar um outro lado e ser bem empático também pro líder. Aqui. Tem sempre que ser vulnerável, tem sempre que ser bonzinho, líder, para que a empresa aprenda, porque, né, tipo, afinal de contas tem um ser humano ali. Qual é o ponto, assim, que vocês veem pra gente... Cara, beleza, qual é o meu papel enquanto líder, então, se eu quero que minha organização aprenda mais rápido, seja mais inovadora no final, certo? Porque no final do dia é um pouco sobre isso que a gente tá falando. Inovar tem erro, mas qual é o papel desse líder aí? Cara, o líder não pode ser bonzinho o tempo todo, porque ele tem que subir a barra. Porque senão as pessoas não vão acelerar. É muito comum o líder ser muito acolhedor, muito bonzinho, muito camarada, e o time senta, deita, acomoda e pronto. Ninguém mais acelera este barco. Então, o líder precisa ser empático no ponto de vista de entender que atrás desse crachá tem um ser humano, mas eles estão ali para ganhar o jogo. É para ganhar, é para vencer, é para entregar, é para fazer o negócio acontecer. Então, o papel do líder é um papel treinável, não é algo que, se tiver naturalmente, ele ter esse dom, essa habilidade da liderança de inspirar, puxar, maravilhoso, mas tem que ser treinado e tem como preparar o líder para chegar lá. Então, esse cara precisa ser ponta firme, precisa fazer o que ele fala, precisa tocar o boom, precisa puxar. Doeu, tá doendo, percebeu que começou, acolhe, abraça, mas assim, sem perder o viés de que a gente tá ali pra vencer o jogo, pra atingir números, entregar resultado e conseguir alcançar coisas legais. Então tem uma linha tênue ali de ser empático, ser acolhedor, mas não deixar que as coisas fiquem familiares.
Não é pai e mãe, não é coisas assim. É uma empresa, as coisas precisam acontecer, sabe? Eu tô soltando todos os livros hoje, né? Mas tem um outro livro que eu gosto bastante que chama Liderar é Simples, mas Não é Fácil, né? E aí uma das lições, né? Ele é dividido em algumas lições, né? Uma das lições é que quando em uma posição de liderança, lidere, né? Porque é isso, assim, muitas vezes a gente esquece disso ou quer fazer uma liderança muito acolhedora também, né? Que é um pouco do que a Cami falou, e a gente esquece que as pessoas elas têm uma expectativa de que você, no papel de líder, tome ação de liderança, puxe, tome à frente, né? Então, eu concordo muito, assim, com o que a Cami falou. Eu acho que a gente precisa se lembrar disso de vez em quando, de que as pessoas têm expectativa que você, em um papel de liderança, que você lidere aquele grupo, né? Então, não fique com dúvida de, devo me impor um pouquinho mais, ou devo liderar um pouco mais aqui, porque já é esperado isso, né? E a gente vê em organizações, né, que muitas vezes quando o líder ele não assume essa responsabilidade, esse papel, ele é tido até como fraco, ou como alguém que não tá conseguindo liderar, né? Então tem uma linha tênue, mas eu acho muito legal essa lição, hein? Nem o ursinho carinhoso, nem o lobo de Wall Street, certo? Vamos ficar no meio do caminho aí. E Cami, conforme vinha falando, por exemplo, veio muito na mente aqui, né? Conforme Cami vinha falando, coisa da intencionalidade consciente. Saber aonde que eu quero chegar, para onde eu tenho que levar o time. Cara, deixa o time ir, mas às vezes você sente que tá patinando e é a tua missão, né, Paulo? Assim mandou bem aqui. É isso aí. E a gente precisa ter essa consciência, né? Precisa estar muito claro isso. Tem um livro, você falou de livro, veio um na minha cabeça, que são os 5 desafios das equipes. E ele mostra no livro uma pirâmide. A base da pirâmide é a confiança. Então, esse líder precisa construir essa confiança, e aí é construção, é dia a dia para chegar lá. Só lembrei desse livro aí para indicação também para os líderes que estão nos ouvindo. Começa a listinha aí, porque já tá ficando grande. Eu queria explorar um pouquinho mais, a gente explorou aqui da liderança, mas ainda um pouco sobre padrões de como a gente escala aprendizados, padrões organizacionais. E eu acho que eu queria abrir aqui trazendo um exemplo meu. Recentemente, tinha uma fintech, a gente fala o pecado, não fala o pecador, né? Que eu tinha aberto conta, tinha 2 anos. Mas sei lá por que diabos a minha conta tinha sido bloqueada. Foi bloqueada. Tipo, sabe aquela coisa que você tenta fazer login, logo depois eu fiz ali todo o cadastro pelo app e tudo mais. E a minha conta foi bloqueada. Não foi no Brasil, foi aqui no Canadá. Tô morando no Canadá há 3 anos. E abri essa conta, foi bloqueada. Talvez porque eu era novo. Não faço a menor ideia, gente, do porquê que foi. O fato é, fui bloqueado. Ligava para call center, mandava e-mail, não consegui desbloquear. Pasmem vocês, 2 anos depois, eu recebi uma pesquisa de satisfação do como essa fintech estava me atendendo bem ou não. E eu detonei, certo? Porque como ela está me atendendo? Não me atendeu. Eu botei uma nota, sei lá, 1, 2, naquelas pesquisas até 10. Botei uma nota 1 ou 2 e eu tinha um campinho de texto de descrição que eu só preenchi, explicando que eu tinha sido a conta bloqueada e, gente, eu não tinha a menor intenção de que isso fosse ser usado para nada. Mas, já que me deram um canal de reclamar, reclamei, certo? Bem papel de consumidor aqui, não de consultor. Me ligaram uma semana depois, e não foi qualquer um que me ligou, foi o Head de CX, de Customer Experience, dessa fintech. Se era ele mesmo ou não faço a menor ideia, certo? Não fui checar, mas no LinkedIn batia, parecia. E aquilo chamou minha atenção. Eu não atendi a ligação, mas aí veio o e-mail dizendo que era essa pessoa, e tinha uma chamada de voz que parecia a voz dessa pessoa, pedindo desculpas e querendo entender mais do meu cenário. Por que eu tô contando essa história toda aqui? Porque eu achei uma baita história de um padrão de como escalar aprendizado. Os caras vieram investigar por que isso aconteceu. Provavelmente não sabiam de alguma condição, não tinha informação suficiente. Eu achei isso mó barato. De novo, talvez fosse né, Cami, como você falou mais cedo, não fosse o cara coisa nenhuma usando a voz dele, não tem a menor ideia se foi ou não. Mas eu achei o ritual e a forma de comunicar com o cliente muito legal. E eu queria entender mais de vocês. A gente já falou de alguns padrões, a gente falou da reunião, focou, mas o que mais aqui que vocês veem nessa história? Você sabe que tem uma questão que eu vejo muitas empresas que não utilizando, que é a voz do cliente, né? E aí ela é uma das fontes de aprendizado, né? E aí quando a gente olha para as empresas, elas
deixam de olhar para muitas dessas oportunidades ou dessas fontes de aprendizado. E a voz do cliente é uma delas, né? E aí, o que eu tô falando de voz do cliente, né? Quando a gente pega lá o NPS, famoso NPS, e vai olhar os comentários que tem, eu vou pegar ali um Reclame Aqui, vou olhar os comentários que tem lá, vou olhar outras fontes dessa e eu construo essa voz do cliente. O que nosso cliente tem falado e quais são os sentimentos que estão vindo ali junto, percepções, e que a gente às vezes não está olhando com o devido cuidado, né? E quais são os pontos críticos. E o time de atendimento, né? Eu tive a oportunidade de liderar um time de atendimento por um período numa startup e eu aprendi muito com esse exercício, né? De capturar a voz do cliente, porque era evidente que os maiores gargalos, pontos de melhoria de N coisas, né? Produto, negócio em geral, fricções que a gente tinha apareciam ali. E a gente conseguia capturar essas informações para poder mudar, melhorar e aprender, né? Então, eu vejo muito isso, CFC, que as empresas, elas deixam de capturar essas fontes de aprendizado também, porque não é só o aprendizado no sentido de eu tomar uma ação. Não é só de dentro para fora, né? Esse é muito de fora para dentro, né? Exato, exatamente. Cara, pra mim é básico. Parece óbvio falar agora, né? Engenheiro de obra pronto. Mas assim, ouvir o cliente é um negócio que precisa estar na rotina de qualquer time. De qualquer time que entrega alguma coisa, uma solução, resolve um problema, um produto, entrega na mão final de alguém, a gente vai ouvir essa pessoa que tá usando. Então, você falou aí, né, CFC, de ouvir isso, essa história é maravilhosa. Já é a terceira vez, sei lá, que eu ouço e toda vez eu fico chocada e toda vez eu acho absurdo, acho o máximo, porque o cara foi atrás de você pra conseguir ouvir. Assim, talvez ele, sei lá, sorteou, pincelou sua resposta, ele escolheu, sei lá, com algum critério dele para ouvir alguém que não tá satisfeito. E não tá satisfeito por quê? Porque a gente fez alguma coisa errada enquanto companhia, enquanto empresa, organização, que precisa ser corrigido. Então, tem um negócio que eu gosto de falar, que é o ritual, processo e ferramenta. Então, a gente vai criar o ritual de ouvir este cliente semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, mas eu preciso criar esse ritual. Se você que está ouvindo não faz isso ainda, coloque na tua agenda. E como você vai fazer isso? Lendo avaliações na Apple Store, se for um aplicativo, ligando para um cliente que avaliou mal, falando com o Fox Group, convidando alguém. Tem milhares de ferramentas que possa ser feito isso. E esse é o processo que você vai fazer as coisas. Depois que coletou isso, você vai usar a ferramenta. Onde você vai colocar isso? Você vai precisar disponibilizar para alguém ou endereçar esses problemas para que a torneira seja fechada. Senão você vai ficar o tempo todo tirando água da pia e a torneira nunca vai ser fechada, aquilo vai transbordar, vai virar o caos. O que era importante vai virar urgente, vai virar caos, vai virar algo emergente aí para resolver. Então, adiciona isso na tua rotina de seja qual área você estiver. Se você tem algum contato com o cliente, entrega algo no final do dia para ele, adiciona no seu dia a dia e na sua rotina esse processo, esse ritual. É legal, né, gente? Porque a gente falou de IA algumas vezes aqui durante o papo, mas uma coisa que eu tava até refletindo enquanto a Cami falava, né, que pela primeira vez a gente tem a capacidade de escalar esse tipo de coisa num nível que a gente não tinha. Essa ação, por exemplo, que o CFC contou, né, desse caso da abertura de conta e etc. Cara, a gente não sabe, né, se era uma IA ou se era o cara de fato. Mas a gente tem uma oportunidade que a gente não tinha, né? Então, quando você imagina uma empresa que tem lá 10, 20 milhões de clientes, é super difícil você conseguir capturar essas vozes que vêm de fora, né? E a gente conseguir aprender e escalar a ação de capturar essas coisas, né? E de responder, né? Essas coisas. Então, me vem à cabeça vários casos, né? Então, caso de, por exemplo, cartinha escrita à mão, que o pessoal colocou uma máquina que escrevia e tal, e aí isso ajuda a escalar esse uau, né? Esse momento. Caso, por exemplo, da gente usar hoje a tecnologia de IA para gerar esses clones de voz pequeno, que dá para usar para o mal, né? Mas também dá para usar para o bem, por que não, né? E aí a gente ouve casos agora de empresas que não estão tendo retorno do investimento em IA. Mas olha só que detalhe simples que poderia ser empregado, hoje é muito mais fácil fazer, e talvez as empresas não estão aproveitando desse potencial
para justamente escalar a capacidade da centralidade no cliente, né? De ouvir e melhorar com base no ponto de vista do cliente, né? Só que eu queria, como eu gosto de treta, e eu tô aqui pra provocar mesmo, tem uma coisa sobre aprendizado que confesso que vira e mexe me irrita. Que é aquele aprendizado, aquele teatro do aprendizado. É a coisa do aprendizado morno, vamos chamar assim. Todo mundo vai trazer algum aprendizado ou vai dizer que aprendeu alguma coisa. Mas na prática, e aí adorei, Cami, aqui, pegar o ritual, processo, ferramenta, não tá lá. É aquela coisa meio rasa, meio mal estruturada, meio... Não, eu aprendi que o cliente não gosta que eu ligue sábado de manhã. Porra, sério? Você tá acordando o cara que podia dormir até tarde, às 8 da manhã, né? Você aprendeu isso mesmo? Precisava, levou esse tempo todo trabalhando, 10 anos de carreira pra aprender isso. Então, brincadeiras à parte, como é que eu consigo ser mais intencional, usando a palavra intencionalidade aí que a gente falou? A gente como consultor, as pessoas no papel de liderança aqui, pra que a gente saia dessa camada mais basicona, sabe? De aquela camada de que tô aprendendo, mas pouquíssimo. E eu acho que conecta aqui com essa coisa do padrão de como escalar aprendizado. Como é que a gente pode fazer para ir mais profundo aqui? O que vocês têm usado na experiência de consultoria do dia a dia para tentar, no final das contas, fazerem as pessoas irem um degrau além? Cara, pra mim é aplicar. A gente tá num mundo de muito conhecimento, de muita informação. E aí quando você entra numa empresa que ela tem uma cultura de aprendizado, esse aprendizado de absorver conhecimento muito forte, a gente tem pouco espaço para aplicar o que a gente aprendeu, aplicar o que a gente está entendendo, o que a gente está vendo. Então, na minha avaliação, uma coisa que a gente precisa começar a fazer, as pessoas que estão aí com recebendo treinamento, aprendendo coisas novas, é a aplicabilidade. E aí, com as experiências que a gente tem tido aqui na Nauer, nas empresas por onde a gente está passando, é prática. É prática. Você entendeu, absorveu, capturou a ideia, vamos fazer. A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. E vai fazer de novo, vai fazer melhor. E o próximo vai ser melhor, e o outro melhor. Então, aplicabilidade é a palavra. Eu acho também que, acho que a gente já mencionou aqui um pouquinho, mas tem práticas que a gente pode aplicar, né? Quando a gente fala de processo, de ferramenta, etc. Poxa, vou dar um exemplo que talvez quem é de tecnologia com certeza já ouviu. Post-mortem. Cara, post-mortem, que é aquele evento, né, que você chama, deu uma zica, você chama a galera, põe numa sala, discute o que aconteceu hora a hora, entende o que podia ter sido diferente, etc. Isso é um processo institucionalizado, estruturado de aprendizado, né, e que muitas vezes é deixado de lado, tanto pelo time quanto pelas pessoas que estão ali na organização. Outro exemplo, né, então tem dentro do livro, né, que eu mencionei do Dave Garvin, ele traz uma prática que chama revisão pós-ação, After Action Review. E basicamente são 4 perguntas, né? Ele pergunta o que era para acontecer, dado esse fato que já aconteceu, o que podia ser diferente e o que a gente aprendeu disso. Ele faz, essas 3, 4 perguntas e aí documenta isso normalmente eles fazem uma agenda, né, com as pessoas sentadas ali para fazer essa revisão. E é muito usado para a área de medicina, inclusive. Eu fui descobrir isso, medicina e militar. Então eu fui descobrir isso depois de ver o livro. Então tem uma série de práticas, provavelmente vocês já lembraram mais algumas, que elas estão formatadas para que a gente tenha processo, para que a gente tenha essas ferramentas instituídas para a gente fazer esse aprendizado, né? Acho que a gente só não está usando tanto. Acho que conectando com uma coisa que a Cami já tinha dito e que você falou agora, que assim, processo e estrutura andam muito juntos, né? E muitas vezes a função da liderança é dar um tanto de estrutura, de fato, para sair dessa... Cara, se eu tô falando de aprendizado, mas eu não falei de mexer, por exemplo, um ponteiro, eu ainda não falei do que mais importa. O aprendizado da hora de ligar de manhã pode até ser um aprendizado, mas assim, peraí, não é sobre isso que a gente tá falando, né? É sobre o que tá ligado. É ter uma melhor aceitação, uma melhor abertura do cliente para discutir alguma coisa. O que eu tô buscando como indicador para que eu aprenda em cima desse elemento claro e não porque verde é melhor do que amarelo. Isso não é aprendizado, isso não vem ao caso, digamos assim, né? Porque a gente está tentando aprender agora. É bem pouco intencional. Excelente. Dá para ser inovador sem ser uma organização que aprende? Só para a gente fechar a treta aqui. Depende. A resposta é maravilhosa, né? Adorei. Resposta de consultor, isso aí, cara. Cara de pau. Cara de pau.
Vai lá, Cami. Bota a música, Léo, aqui. Olha aí, do cara de pau agora. Mas vamos lá. Cami, por favor. Eu quero ouvir muito seu Depende. Eu acho que dá. Mas é uma inovação mequetrefe, vamos dizer assim, vai. É um copia e cola de alguém. Mas dá pra ser. Porque inovação é fazer a mesma coisa de jeito diferente, né? Vamos dizer assim, né? No nu e cru. Mas se ela estuda, se ela busca, se ela aprende, se ela escuta o cliente, ela vai automaticamente ligar um senso ali nela de como eu resolvo isso da melhor forma, de uma forma eficiente, gastando menos dinheiro, com mais tecnologia. Pum, inovei. Então, se ela tá atenta, se ela tá com o olhar treinado e habilitada para ouvir a dor do cliente, absorver um problema e pensar nas alternativas possíveis com a ferramenta que ela tem, ela vai inovar melhor. Agora, se ela não aprende, aí ela vai inovar mequetrefe, copiando de alguém, talvez. Cara, eu vou usar muito isso, Cami, essa coisa do inovar mequetrefe agora. Mas brincadeiras à parte, eu curti muito da forma como você suavemente deu uma fatiada em inovação. Porque nem tudo precisa ser ultra disruptivo e jogar fora. Às vezes é só sobre fazer mais barato, só sobre, fazer o que alguém já faz e beleza. Se você quer ser iterativo e incremental, andar por terrenos realmente desconhecidos, aí beleza. Talvez seja dessa inovação que a gente, inclusive, se apaixone mais. 3 pessoas que estão ligadas à tecnologia e a produtos digitais aqui, mas que, cara, nem sempre, né? É o que precisa para a empresa, para a organização. Eu vou gastar uma fala que eu tenho há algum tempo aqui e que talvez não estava pública ainda, eu vou soltar essa aqui, né? Que eu falo assim, que num mundo de 8 bilhões de pessoas, né, ninguém teve uma ideia muito nova, né? Basicamente são fragmentos de ideias que alguém tá juntando os pedaços. Mas tem um porém. Apesar disso, só você tem o contexto que você tem, né? Onde você nasceu, onde você mora hoje, o que você faz, o que você gosta. Esse contexto, ele é muito único. E aí, eu acho que é onde mora as grandes inovações, né? Que é a gente conseguir ter essa diversidade suficiente, de considerar o nosso contexto, mas estar sempre atento, né? Que é um pouco do que a Cami falou, para conseguir capturar o que eu vou fazer de diferente aqui, né? E aí eu vejo que muitas empresas, elas acabam até invejando outras que estão inovando, mas elas não estão fazendo isso, né? Que é o famoso tirar a bunda da cadeira, né? Que é o sair, ir pra rua e ouvir, capturar, experimentar, vivenciar outras coisas para de fato inovar. Então, eu, assim, não acho que tem como você ser uma empresa inovadora sem de fato aprender, né? Minimamente com o seu próprio contexto ali, com a sua própria vivência, né? E quem tá perto. Eu acho que não dá, assim. A gente precisa ter esse mecanismo aí. Gente, passou voando. Porque é o seguinte, a gente já tá se encaminhando pro final do episódio e para eu não estourar o tempo aqui, a gente manter aqui dentro mais ou menos do timing que a gente combinou, queria, antes de tudo, agradecer, né, pela presença de vocês, bate-papo foi super leve aqui, passou super rápido, mas uma mensagem final de vocês, uma frase, um conselho, uma dica, enfim, sobre quem tá nessa jornada, mas que tá ali no dia a dia, e é interessante, porque eu testei esse assunto com umas 3, 4 pessoas, completamente fora do meu mundo de trabalho, mais na linha do pessoal mesmo e tudo. Situações e tipos de indústria bem diferentes. Vocês falam, cara, impressionante. A gente tem lá tem até uma área de gestão do conhecimento. E a gente não faz acontecer. Impressionante como as coisas estão ciladas aqui na organização, a gente não consegue ver. Parece que a gente tá errando o mesmo erro tem anos. É isso. Pedido de uma dica, uma mensagem final, parecer sobre. Vieram muitas coisas na minha cabeça para deixar aqui de mensagem, mas a gente já contemplou bastante coisa no bate-papo aqui. Mas enfim, para fechar, eu acredito que o conselho, né, olhem para fora para se inspirar, para absorver, para aprender. Coloquem o filtro de vocês, mas tomem ações, atitudes pequenas no contexto e no que tá no teu alcance. É na tua área, é no teu time, é o teu comportamento, é a tua agenda. Então, o que você olha para fora, absorve, se inspira, idealiza, imagina, mas tome ações locais, pequenas e recorrentes. Porque não é o ficar bom, o ser legal, não é fazer 2.000 coisas diferentes. É fazer 2 coisas 2.000 vezes. Então, faça isso sempre, mas faça isso. Tome ações locais.
Cara, sensacional, porque conectou muito com o que eu ia falar, Cami. Então, nas leituras, eu vi uma frase que diz o seguinte, que fala assim, o aprendizado ele tem duas partes, o saber e o fazer, né? Então, a gente saber o que fazer e fazer o que a gente sabe. E aí, assim, né, o seu ponto é essencial, assim, porque é isso, as empresas falham no fazer o que a gente sabe. Esse é onde elas mais falham no fim do dia. Então, galera, se a dica final aqui do episódio é a que precisa ficar, façam o que vocês sabem, né? Então, não só aprenda, mas faça. Coloque em prática, põe à prova. É isso. Isso aí, fica um obrigado aqui a todo mundo que tá nos ouvindo até agora, chegou até o final do episódio. Você que tá aí, né, lavando louça, dirigindo, trabalhando, obrigado por ter acompanhado a gente. E um obrigado final a Cassim, Camila, por favor, dá um tchauzinho aí. Obrigado. Acabou, que pena. Quero voltar, quero mais. E ó, se você ficou até aqui, comenta aí. Rainha dos Pequenos Hábitos. Deixa já um comentário. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Foi muito, muito, muito bom. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acharam legal. CFC, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Cassim, sempre bom estar com você, meu amigo. Cada conversa é uma bibliografia nova, é um livro novo, é um poço de sabedoria, você. Muito obrigada. Boa, obrigado, Cami. Obrigado, CFC. Muito bom esse papo. Passou muito rápido, galera. Mas, queria dizer que eu tô curioso, sabe por quê? Pra saber o que a galera aprendeu com esse episódio. Olha só. Esse é o gancho aí. Olha aí. Obrigado, gente. Valeu, abraço. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.